Exame físico do sistema respiratório. Você sabe como é o passo a passo? Onde você vai iniciar, onde você vai terminar, como é que você vai realizar esse exame físico de forma completa e você não errar em suas práticas? Preparei esse vídeo exclusivo para você entender mais sobre semiologia do sistema respiratório. Me chamo João Victor, sejam todos bem-vindos ao canal Manual da Enfermagem. Vamos lá, turma. Qual é o passo a passo que eu quero que vocês entendam aqui no sistema respiratório, na nossa semiologia do sistema respiratório? Primeiro, eu costumo falar que aqui vocês podem utilizar o mnemônico que eu gosto de falar, que é IPPA, ou seja, inspeção, palpação, percussão e ausculta. Aqui, turma, eu quero que vocês entendam que na inspeção você pode utilizar tanto a visão como o olfato, tá? Na palpação você vai utilizar o tato, na percussão você pode utilizar tanto o tato como a audição e na ausculta você utiliza apenas a audição para estar avaliando. Então utiliza aqui os meus sentidos para tentar direcionar a minha conduta com esse paciente, show? E isso é muito importante na nossa semiologia do sistema respiratório. Aqui na nossa semiologia do sistema respiratório, a gente vai entender também sobre a inspeção desse paciente. É o nosso primeiro ponto que eu acabei de falar para vocês. Então, na inspeção, eu tenho dois tipos de inspeção aqui. A inspeção inicial, que é assim quando o paciente chega para você, é aquela primeira impressão que você tem do paciente, sem ele ter falado nada para você. E na inspeção direcionada, ou seja, o paciente fala, ó, estou com dor na barriga, tá? Numa região aqui, hipocôndria. Então, como é que vai ser avaliado? O paciente tira ali sua blusa, né, para você estar avaliando o abdômen dele, e aí você vai avaliar naquela região, tá, uma inspeção direcionada, se tem ali por exemplo, nessa deformidade, qual é o tamanho, qual é a forma, a cor, a simetria aqui, posição e as normalidades que pode estar presentes naquela região. Então, eu direcionei, tá, ó, estou direcionando o meu olhar. Então, uma inspeção inicial por completo, assim quando o paciente chega, e uma inspeção direcionada, eu direciono o meu olhar para aquela situação que o paciente demonstrou para a gente, ok? Na inspeção, eu também posso observar o tórax, o abdômen, também pode ser observado de forma mista, tá? Eu posso observar por completo. Então aqui, quando esses pacientes, agora aqui você vai estar avaliando o padrão respiratório apenas na inspeção, que eu trago aqui como exemplo para vocês. Então, você vai avaliar o tórax, o abdômen ou os dois, de forma simultânea. Por quê, professor? Porque se esse paciente estiver com alguma insuficiência respiratória ou estiver com a dificuldade de respirar, ele tanto vai utilizar a musculatura acessória quando estiver respirando, como também pode forçar mais ainda o abdômen para justamente essa respiração forçada conseguir adentrar mais ar, mais oxigênio para esse paciente. Então nessa inspeção eu tenho que identificar também, avaliar o padrão respiratório. E esses pacientes, quando eles chegam assim para vocês, ó, nessa posiçãozinha aqui, é uma das posições mais confortáveis para aqueles pacientes com insuficiência respiratória, que estão com dificuldade de respirar, que é o ponto de ancoragem, que justamente vai me indicar se esse paciente tem um enfisema pulmonar, por exemplo. Trago um exemplo aqui para vocês. Então, avalie como é que esse paciente chega até você, como é que ele está, ok, turma? E aqui é o uso da minha musculatura acessória. Quais são eles, professor, que a gente pode estar avaliando, que o paciente pode estar utilizando? Esternocleidomastoide, tá? Que é essa musculatura aqui no meu pescoço. E escalenos, tá? O escalenos que vai dar esse movimento aqui para o meu pescoço também, tá? Meu peitoral menor, como também o serrátil anterior. Então, o paciente vai estar, ó, respirando dessa maneira. Consegue observar? Ó? O uso da musculatura acessória para estar respirando. Agora o professor fica um pouco tonto. Não façam isso em casa, tá, turma? Mas vocês têm que observar isso aqui também nesses pacientes, ok? E aqui a gente vai estar avaliando também uma tiragem intercostais, ou seja, corresponde ao movimento de retração dessa musculatura entre as costelas, principalmente na inspiração, enquanto a parede do tórax e o abdômen se expande. Então vocês vão conseguir ver aqui, por exemplo, quando o paciente inspira, vocês vão conseguir ver as costelas. É como se a pele estivesse realmente adentrando, ficando bem coladinha também com a minha costela, tá? Dessa forma aqui, ó.
Ó, musculaturazinha acessória, consegue observar? Abdômen, lembra da expressão do abdômen? Agora tudo faz sentido aqui quando eu falo para vocês, por isso eu trago assim um paciente real para colocar vocês mesmo na prática, tá? E essa tiragem intercostal ocorre principalmente por conta dessa pressão negativa que vai ocorrer, tá? Que vai ocorrer durante nessa inspiração errada, justamente por conta desse sofrimento respiratório grave, ok, turma? Então isso é bom a gente estar sempre avaliando no nosso paciente. E aqui eu posso também avaliar a tiragem de fúrcula. Olha só, turma, como é que ocorre. Tá vendo? Essa condição que vocês estão vendo é a tiragem de fúrcula, tá? Tiragem de fúrcula. Isso tudo eu estou avaliando onde? Na inspeção. Inspeção direcionada. Opa, é um paciente que está com insuficiência respiratória. Está com dificuldade de respirar. Como é que eu vou observar? Dessa maneira, ok? Sim, só por conta dessa aula estar tão dinâmica, estar tão maravilhosa aqui pra vocês, merece o teu like, vai? Merece o teu like e merece a tua inscrição. Então, se inscreve no canal, deixa o teu like e compartilha também com o máximo de pessoas essa informação muito necessária em nossos plantões. Vamos continuar. A gente vai inspecionar também o formato do tórax do paciente. Temos vários formatos aqui que pode representar nas nossas práticas. Como, por exemplo, um tórax normal, eu posso ter o tórax em túnel, o tórax aqui cavado, né, escavado, o tórax de pombo, que o pessoal conhece aqui, tá? Que é o carniforme, tá? Temos aqui, tanto em relação à escoliose, como também cifose, e como também a gibosidade, que você vai observar também totalmente nesse tórax do paciente. Então, aqui são alguns tipos de tórax que pode estar se apresentando. Já na inspeção, você pode observar também em relação à respiração desse paciente. Se o paciente está em taquipneia, ele vai estar respirando como? Muito rápido, tá? Ele vai estar respirando muito rápido aqui. Bradipneia, esse paciente já está respirando devagar. Apneia, esse paciente nem está respirando. Uma taquipneia aqui pode também se indicar, por exemplo, o paciente que tem uma acidose. Quando o paciente, é só um exemplo aqui para vocês, quando o paciente está em uma acidose, ele tem que eliminar o ácido ali o máximo possível. Qual é um dos ácidos mais comum? O CO2. Então, para eliminar esse CO2, ele começa a ter, por exemplo, uma taquipneia. Para retirar esse CO2 e colocar oxigênio aqui novamente. Então, ele vai, né, ele vai ter essa taquipneia. Um exemplo aqui que eu trago para vocês, ok? Já tem o nosso ritmo aqui de Kussmaul 1, muito caracterizado em cetoacidose diabética, tá? Em cetoacidose, tá? Cetoacidose diabética, muito caracterizado. Temos aqui o ritmo de Shelley-Stonks também. E temos o ritmo aqui de Biot, também muito caracterizado em TCE, tá? Em TCE por quê, professor? Porque pode atingir o bulbo. E o bulbo, ele é responsável, por exemplo, no controle da nossa respiração. Então, se o bulbo ele é atingido aqui, infelizmente esse ritmo fica desordenado. Ele não fica um ritmo aqui organizado. E esse ritmo desorganizado é caracterizado aqui pelo ritmo de Biot. Ok? Então, ritmo de Biot. E assim como, por exemplo, se o paciente está com acidose, o bulbo também ele é muito sensível ao ácido, ele também vai desregular, pode também causar uma taquipneia aqui, ok? Então, algumas características para vocês. Relacionadas à palpação, como é que vai ocorrer aqui? Bom, a palpação, eu tenho alguns objetivos aqui com vocês. Eu tenho um objetivo em relação à sensibilidade, à expansibilidade do paciente, como também o frêmito tóraco-vocal. A gente vai conversar tudo isso aqui com vocês. Em relação àquela palpação, eu tenho que ver a expansibilidade desse tórax. Como é que eu vou ver, professor? Você vai colocar suas mãos da mesma forma que está vendo aí nesse paciente. Você vai pedir para o paciente inspirar, ó. No que ele inspira, o tórax ele tem que expandir. Então, essa expansão do tórax tem que ser, ó, eu tenho que avaliar essa expansão. Se o paciente não consegue fazer essa expansão do tórax, ele está com uma dificuldade na inspiração, ele não está conseguindo expandir o tórax dele da forma correta. Então, isso é uma das avaliações que a gente vai realizar no tórax do paciente em relação à palpação. E assim como eu posso fazer na minha parte inferior do tórax,
Faço novamente, isso aqui indica até fazer uma pregazinha aqui nessa região, tá? Nessa região aqui vocês podem fazer uma prega, ó. Aqui uma prega com seus dedos. E você vai pedir para o paciente também inspirar, para expandir esse tórax. No que expande, seus dedos também tem que desaproximar um do outro. Ok, turma? E aqui é em relação ao meu frêmito tóraco-vocal. Turma, aqui, olha só que interessante. A gente vai avaliar em relação à voz do paciente, como é que ela está ecoando na caixa torácica. O som, tá? O som, ele tem que ter um meio para se propagar. A água aqui, quando ele tem muita água no pulmão desse paciente, esse som se propaga, tá? Mais fácil aqui. Ou seja, você vai conseguir ouvir de forma melhor, certo? Então, para isso, turma, vocês vão ter que avaliar. Se o paciente, por exemplo, tem aqui líquidos na caixa torácica, tá? Nessa caixa aqui torácica, infelizmente, quando você vai pedir para o paciente falar 33, você tá com a mãozinha aqui nele, você vai sentir mais forte ele falando 33. Se você fazer aí, ó, coloca assim a mãozinha no teu tórax e fala 33. Você vai conseguir observar que sua mão, você sente algumas vibrações. Se essa vibração estiver muito elevada, é porque esse som está se propagando de forma muito elevada na caixa torácica do paciente, que pode ser por conta também de líquidos. Então é por isso que a gente vai estar avaliando aqui, principalmente relacionados ao derrame pleural, ok? Então isso aqui é para a gente avaliar. E aqui são os locais onde você vai colocar a sua mão e pedir para o paciente falar, por exemplo, 333 ou 33, para você conseguir observar o frêmito tóraco-vocal, tá? Então você vai só espalmar a sua mão nessas regiões. Show, turma? Então é assim que a gente avalia. Professor, não pode ser só uma mão e depois a outra, não? Não, porque essa avaliação tem que ser simétrica, ok, turma? A avaliação tem que ser simétrica. Em relação à percussão, a percussão a gente vai avaliar relacionada a alguns tipos de sons que podem ser provocados em algumas regiões aqui do nosso corpo. Como assim, professor? Por exemplo, eu posso fazer uma percussão e eu posso escutar, tá? Eu posso escutar. Lembra que é palpação e audição na percussão? Então eu posso escutar um som claro pulmonar, um som maciço, um som submaciço, um som timpânico e um som hipertimpânico. E os locais aqui no tórax que você vai estar realizando é entre os espaços intercostais. Ora, se você realizar, por exemplo, na costela uma percussão, é óbvio que vai vir um som maciço, porque é osso, você está percutindo no osso do paciente. Então é óbvio que vai vir um som maciço. Então é por isso que essa percussão tem que ser entre as costelas do paciente, tá? Espaços intercostais. E esse som vai refletir a densidade desse tecido. Então é por isso que cada tecido vai ter um som diferente. Então quanto maior densidade, mais baixo será o som produzido. Com a percussão é possível também mapear localização de alguns órgãos. Por exemplo, o fígado também a gente consegue mapear com a percussão. E olha, turma, como é interessante aqui. Por exemplo, olha só, turma, como é interessante. Um som timpânico, isso aqui está me dizendo que ali tem ar, né? Tem ar ali. Então é um som timpânico. Então se tem ar ali na minha caixa torácica, né? A no local errado, porque na minha caixa torácica, o som que eu devo escutar é um som claro pulmonar. Agora, se tiver ar, isso aqui está me indicando que o paciente pode ter um pneumotórax, tá? Um pneumotórax pode estar me indicando aqui também, ok, turma? Então, é por isso a avaliação da percussão é muito importante. E aqui tá alguns locais, alguns pontos que você vai realizar a minha percussão. Lembra, avalia um ponto, vai para o outro. Avalia um ponto e vai para o outro. Você vai realizar essa forma aqui na hora de realizar a percussão. Ok, turma? Da mesma forma, na minha parte posterior do paciente. Avalia um, vai para avaliar o outro. Avalia um e avalia o outro. E assim por diante. Ok? E lembra, se você fazer no osso, tá? Principalmente aqui, ó. Eu tenho a minha escápula, né, do paciente. Se você fizer na escápula, é óbvio que você vai ouvir aqui, vai sentir um som maciço. Então, toma muito cuidado em relação a essa avaliação, ok? E aqui eu trago alguns tipos de sons e algumas condições clínicas associadas. No pulmão, como eu havia falado para vocês, é um som claro pulmonar. Já no abdômen pode ser hipertimpânico, maciço ou timpânico, justamente por conta dos gases, ok? Então, olha só, condição clínica, se o som ali está maciço, pode ter uma condensação, atelectasia ou derrame pleural. E isso
no tórax, tá? Lembra que nosso foco aqui é a semiologia do sistema respiratório. Submassa 6 pode ter o derrame pleural, pequeno volume ou áreas de transição. Hipertipânico, pneumotórax ou hiperinsuflação, como por exemplo DPOC, pacientes com DPOC. Ok, turma? Então aqui, ó, alguns tipos de sons e as suas clínicas aqui associadas. Aqui também vocês devem anotar, ó. Tira um print, anota aí em teu caderninho, tá? Que isso aqui é importante pra gente. Relacionado à ausculta. Professor, como é que é feito a ausculta do tórax do paciente? Bom, vamos lá, turma, avaliar. A ausculta, eu vou ter um objetivo que, ao escutar sons internos produzidos no meu corpo, pode ser o som, por exemplo, do meu coração, pode ser o som dos vasos sanguíneos, como também do pulmão e abdômen. Então, vou ter que ter essa avaliação nesse paciente, show? Então, aqui são os locais que vocês vão auscultar, o que você vai escutar normais nesse paciente. Por exemplo, se você escuta aqui no pescoço, você vai ter um som bronquial, que é um som traqueal aqui também. Na ausculta, por exemplo, na minha parte mais externa aqui, ó, mais externa do meu pulmão, você vai observar um som vesicular. Mais próximo aqui ao meu coração, um som broncovesicular. Da mesma forma, na minha caixa torácica, na minha região posterior, você consegue observar um som vesicular na maior parte da minha parte posterior e aqui mais central, um som broncovesicular. Tá, professor, você fala isso, mas como é que esses sons são produzidos? Eu vou trazer aqui primeiro os murmúrios vesiculares, tá? Como é que vai ocorrer esse som? Ele vai ser um som mais suave e grave, auscultado na maior parte do tórax. E é um som normal, tá? É um som normal. E esse som vocês vão auscultar dessa maneira, ó. Nesse momento, presta atenção aqui no professor. Você aumenta o volume da sua TV, aumenta o volume do seu fone no máximo para ter melhor experiência aqui comigo. Olha só esse som. Show? Então, esse é o som. Se você quiser repetir, basta voltar, você vai repetindo até, ó, treinar seus ouvidos, tá? Esse é o som do murmúrio vesicular. Agora tem um som também traqueal. Esse aqui é um som mais forte e agudo, auscultado justamente na minha parte subclavicular, tá? Subclavicular. Como é esse som, professor? Basicamente assim, ó, aumenta o volume, vai! Show! Esse aqui é o som traqueal ou o som bronquial, tá? O nosso próximo som é o som aqui broncovesicular. Ele vai ser esse intermédio, tanto entre o som traqueal como o som vesicular, né? O murmúrio vesicular. Então vai ser essa transição entre esses sons. Basicamente, o som que vai vir é esse aqui. Este é o som broncovesicular. Anota tudo aí, porque essa aula tá fantástica, merece o teu like, tá, turma? Merece teu like e merece tua inscrição, porque uma aula dessa vocês não vão encontrar em nenhum lugar. Temos também os nossos ruídos advertícios. Aqui é o que eu não quero ouvir no paciente, ok? Então, nosso primeiro vai ser os roncos contínuos. E aqueles se assemelham muito com a pessoa roncando mesmo, aquela pessoa que está dormindo, roncando. Pronto, é basicamente ali o mesmo som. Vocês vão escutar dessa maneira. Esse que vocês acabaram de ouvir foi o ronco. Agora o nosso próximo ruído adventício é o sibilo. E aqui algumas pessoas falam que é até próximo a um piado, né? Um piadozinho. É basicamente, para ficar mais fácil para vocês entenderem aqui, esse som aqui vai ser lá nos meus alvéolos. Quando o meu alvéolo tem muito líquido ou eles estão bem fechadinhos, tá? Vai ser como se fosse o meu assobio. Olha só, eu não consigo assobiar com a minha boca aberta. Mas se eu diminuo aqui a luz da minha boca, tá? E assopro, vai sair o quê, ó? Vai sair o assobio. E é o mesmo sentido aqui no meu sibilo, só porque na minha árvore brônquica, tá? Olha só esse som.
Show, turma? Esse é o sibilo. Nosso próximo vai ser o estridor. Isso aqui indica principalmente, quando você estiver escutando esse som, vai me indicar principalmente obstrução, tanto aqui ó, na minha laringe, como também na minha traqueia. São predominantemente inspiratórios esses sons. Basicamente vai ser esse som aqui, ó. Show, turma? Estridor contínuos. Temos outros estertores crepitantes. E aqui ele vai ser como se fosse você mulher que está assistindo esse vídeo. Pega o seu cabelo, ó, faz isso aqui, ó. Dá uma espremidinha perto do seu ouvido. É bem semelhante a esse som, tá? Olha só esse som aqui, ó. Pronto. E aqui, esses sons são predominantemente... Esses sons são mais auscultados na minha parte inferior do meu pulmão. E ele vai me indicar muito a presença, por exemplo, de pneumonias no paciente. Então a gente tem que sim relacionar esses sons com a clínica, o que vocês podem encontrar em suas práticas, certo? Temos também os estretores grossos aqui, ó. E aqui, quando você escuta esse som, já são condições clínicas mais graves nesse paciente, ou com uma pneumonia mais grave, uma fibrose pulmonar. Então, isso aqui vai me indicar condições mais graves do paciente, ok? Ruídos advertícios. E agora eu tenho também que auscultar a voz desse paciente. Como é que eu vou auscultar? Lembra que esse som, ele não pode se propagar na minha caixa torácica. O que você vai auscultar, basicamente, são algo semelhante ao que o paciente está falando, mas você não vai auscultar de forma clara. Vai ser basicamente assim, você pede para o paciente falar 33. Olha só. Esse som que vocês vão escutar. O 33, ele não pode sair de forma clara aqui na sua ausculta, não. Vai ter que sair esse sonzinho aqui para vocês, ok, turma? Então, por isso é importante a gente também avaliar a ausculta da voz. E aqui são os locais onde vocês irão realizar a ausculta, ó. Lembra, sempre a gente vai realizar de um lado para o outro, tá, turma? Fazendo essa simetria nesse paciente. Da mesma forma na minha parte posterior. Posso até trazer depois para vocês uma aula prática, tá? Só realizando essa ausculta no paciente. E olha só, onde tem aqui, por exemplo, a minha escápula, vocês não vão utilizar para a ausculta, tá? Lembra sempre de fazer esses locais aqui mais próximos das minhas vértebras. Show, turma? Então é assim que a gente vai utilizar o exame físico do aparelho respiratório, ou a semiologia do sistema respiratório. Mas e aí, turma? Gostaram dessa aula? Chegou até o final? Se fez sentido para você, ajudei você de alguma forma a entender aqui o exame físico do sistema respiratório, deixa o teu like, isso ajuda muito aqui o crescimento do canal. Comenta aqui o que você achou da aula, tá? E eu vou deixar uma indicação para vocês, que é o guia de bolso para enfermeiros. Então, se você é da enfermagem, quer entender mais aqui sobre o exame físico, o passo a passo, quer ter aqui uma ficha aqui de avaliação, corre lá no guia de bolso, que tenho certeza que te ajudar bastante na hora das suas práticas. E ó, e se você quer as referências da aula, deixe aqui também no link na descrição do vídeo, ok, turma? Vou ficando por aqui e para isso estou deixando aqui uma playlist sobre exame físico aqui e anamnese, como também o último vídeo do canal. Então vai lá, maratona aqui no canal Manual da Enfermagem. Vou ficando por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu!